Olá amigos, vou então agora resolver aqui a nossa ficha de trabalho número 2, onde vamos englobar aqui então alguns conceitos novos. Então, já que estou com o Visual Studio e Visual Basic abertos, com o Form 1, ok? E vou executando as várias operações consoante o enunciado, ok? Portanto, relativamente ao nome, nas propriedades Form 1, ok, tudo bem. Na barra de título temos aqui também Form 1, portanto temos que ir aqui à propriedade Text e vamos substituir por Flower Shop. Ora, hoje é dia 14 de dezembro e dia dos namorados, em que o exercício mesmo a jeito. Depois temos a Start Position. Start Position vamos colocar então Center Screen, para que a aplicação comece com a janela centrada no ecrã. Depois na posição Size, na propriedade Size temos então 800 por 635, ok? Depois vamos escolher o ícone já descarreguei, já está na pasta, portanto vou escolher um ícone que será então o flower.ico e portanto já aqui está, ok? Depois na propriedade Form Border Style, o Sysable permite depois o utilizador alterar o tamanho da altura e da largura, como nós queremos fixar isso, para que não seja possível ele realmente fazer essa alteração, temos que pôr, por exemplo, aqui Fixed Single. Depois vamos colocar uma primeira label, vamos então aqui aos componentes, no fundo, aos objetos, e vamos colocar aqui uma label. Esta label vai ter como nome interno LBL título. Este tipo de labels, neste caso como cabeçalho, não é muito importante o seu nome interno, porque nós nunca vamos trabalhar no fundo com esta label. Mas pronto, vamos até utilizar neste exercício uma própria label para mostrar um valor, e aí sim até é bastante importante que se coloque um nome interno que seja perceptível de nós sabermos com o que é que estamos a trabalhar. Depois, na propriedade Text, vamos então colocar que vamos tentar produzir aqui um terminal de vendas de arranjos de flores. Ok? Depois, relativamente à propriedade fonte, eu peço aqui no enunciado o tipo Gil Sams MT, ok? Peço o tamanho 14 e também peço com o negrito, com o bold, ok? Estas propriedades, eventualmente o bold, podia também alterar depois aqui, assim como o size ele altera para 13.8, ajusta, não tem problema nenhum também, ok? Depois temos que a for color, ora a propriedade for color para o texto será, então aqui na web, style, vamos ver se encontramos então aqui o nome, style blue, ok, está cá. A localização, para ficar aqui mais ou menos no centro, ok, está tudo bem. Podemos eventualmente um pouco mais para cima, ok. Depois, é-nos pedido para inserir aqui um container, que é um group box, que podemos desenhar mais ou menos aqui neste local, e também tem como objetivo depois conter, no fundo, 3 radio buttons, ok? Portanto, neste caso, depois podemos alterar, também como podemos fazer isto nas propriedades. Neste caso estou manualmente a alterar quer a localização, quer a altura e a largura deste group box.
Relativamente a este grupo box, vamos dar o nome, em vez do grupo box 1, vamos colocar GB, tipo de flores, ok? Depois, em termos de backcolor, vamos aqui ao separador web e vamos escolher cá aqui, é isto. Depois, na propriedade text, ok? Na propriedade text vamos colocar, agora, ok? Na propriedade text vamos colocar tipo de flores. Font size, vamos colar em vez de 9 é 10. E o bold passamos aqui a true. Ok? Size, então agora sim, vamos trabalhar a propriedade size. E então é sugerido então aqui no enunciado 280. Sugerido porque por vezes não é por um pouco mais ou um pouco menos, acima ou abaixo destes valores que há um problema, não é? Ok, neste caso isto até não ficou exatamente como era pedido. Ok. Depois temos, até penso que era de 180 por 240, 280 por 240. Ok. Ok. Depois vamos inserir então aqui dentro o radio buttons. Radio buttons 1, radio buttons 2 e um radio buttons 3. Okay? Se repararem, ele ficou automaticamente com o formato tipo de letra, tamanho e neste caso com o estilo de bold ou negrito ativo. Portanto, claro que aqui convém, se não é para ficar, convém na fonte colocarmos então o bold a false. Okay? Já agora, no primeiro botão, vamos colocar então, podemos colocar o RB1 ou RDO de rádio 1. Okay? Temos é que convém termos uma nomenclatura depois coerente ao longo do programa. Ora, em termos da propriedade text, vamos então colocar aqui para o primeiro gerberas 1,50 euros cada. Depois temos no size fonte, temos aqui o tamanho 10, ok? Temos o bold, já pusemos a false, ok? E o checked a true. Pronto, esta propriedade aqui é uma propriedade já com algum interesse, porque significa que quando o programa arrancar, não é? Quando for feito o load do programa, significa que é esta opção que vai ter a propriedade a true, ou seja, é esta opção que vai automaticamente ou inicialmente ficar ativa. Depois temos então aqui o outro radio button que vamos mudar para RDO2, que vamos colocar na propriedade text rosas 2,00 euros cada. Depois temos então que aqui na fonte temos o bold a falso, temos o tamanho 10 e o checked, como é óbvio, tem que estar a falso porque o outro já está a true. Falta então o terceiro botão, vamos dar-lhe o nome RDO3
Vamos colocar na propriedade text então orquídeas, 2,5 euros cada. Ok. Vamos na propriedade fonte colocar o bold false, o tamanho 10, ok, a propriedade check da false, ok. Portanto, primeiro está tudo ok. Depois vamos inserir um novo container com as propriedades, então, que já vamos ver. Vamos colocar aqui um novo container, aqui em baixo, ok. Vamos eventualmente puxar este aqui um bocadinho para cima, puxar também aqui um pouco para cima, e este novo container vai ter então no seu nome interno o GBNR flores. O back color será dentro dos verdes pale green. Vamos ver se encontramos, está aqui. Depois o texto sob propriedade text vai ser número de flores do arranjo. Vamos colocar a fonte com tamanho 10, fonte o bold a true, ok, e o size vamos então colocar 280 por 100, ok. Portanto, em princípio, ok, estará tudo ok. Ora, vamos então agora passar para um numeric up down, e vamos colocar este tipo de objeto dentro deste container, ok? Portanto, aqui dentro vamos colocar este container. Este objeto numeric up down. Neste caso, em termos de nomes internos, vamos abreviar e vamos escrever nud1. Depois, em termos de sua propriedade value, criamos então o fonte, propriedade fonte tamanho 10, ok? E no size, a propriedade size, vamos pôr então aqui 148. 148, ok? Certo? Depois, o alinhamento do texto text align ao centro, ok? Vamos pôr também com o border style, vamos pôr fixed 3D, até está bem, ok? Decimal place, casas decimais 0, e vai fazer o incremento de 1 em 1, também está bem. O valor mínimo não é 0, é 1, ok? O arranjo tem que ter pelo menos uma flor, não é? E no máximo, nós vamos até aqui colocar 50. Portanto, já temos também aqui este objeto com as propriedades que eram pedidas inicialmente. Vamos agora inserir um botão aqui por baixo, ok? Este botão vai ter internamente BTN, vai ser reconhecido como BTN nova venda, tamanho da letra está a 9, ok? O
style standard, ok. Na sua propriedade text vamos colocar nova venda e no text align middle center, ok, está certo. Propriedade size, vamos colocar então 148 por 42, ok. Depois vamos colocar uma picture box, portanto temos aqui o nosso picture box aqui do lado esquerdo e vamos colocar então aqui uma picture box, ok. Portanto já vamos com mais cuidado configurar este espaço para depois poder conter cada uma das imagens que vamos colocar consoante o tipo de flores, para conjugar estas duas, o group box com a picture box, ok? Portanto, neste caso, em termos internos, picture box 1, não vou alterar. O size, vamos colocar 225 por 240, ok? Está certo? E vamos importar então as três imagens. Portanto, vamos à propriedade imagens e agora vamos aqui fazer o arquivo de recursos do projeto. Vamos importar então para o projeto estes três fecheiros, ok? Ou seja, estas três imagens. Vamos fazer abrir e vamos selecionar, neste caso a Gerbera, que é a primeira, para dizer aqui com o que fica também em primeiro selecionado aqui deste lado, ok? Vamos fazer ok. E depois temos ainda o border style. O border style para colocar com o fixed single, ok. E ainda temos também o size mode, que é uma propriedade que me vai colocar então a imagem toda dentro, sem corte, dentro da picture box. E portanto está feito também esta parte. Vamos agora inserir um botão aqui por baixo da picture box, ok. Este botão vai ter internamente o nome BTN pagar. Depois temos que o tipo de letra, o tamanho vai ser 10. O flat style standard, ok. A fonte bold a true. Fonte bold passa a true, ok. Propriedade text, que será o texto então que aparece no botão, vai ser total a pagar. O alinhamento do texto vai ser middle center, também está certo. E o size deste botão, aqui o size, vai ser então 148 por 42, ok. Podemos então tentar aqui centrar, ok. Ficar aqui, ok. Muito bem. Depois vamos colocar aqui um novo objeto, label. Esta label vai, no fundo, vai ser onde vai aparecer o resultado do total a pagar, ok? Vou colocar aqui. Internamente ela vai ter, aqui neste caso, importância, LBL pagar. Vamos utilizar este nome várias vezes, ok? Depois na parte da programação, que é por onde vai ter que aparecer o resultado. Depois o texto, aqui, a propriedade text, eu quero que fique em branco, ok, certo. O tipo de letra está ok, mas preciso de alterar aqui algumas propriedades, como o tamanho, em vez de 9 passa a 10, e o bold também quero que coloque a true, ok. Portanto,
Portanto, neste momento quase deixamos de ver a caixa. Se nós mudarmos para outra, por exemplo, para outro objeto, nós agora já não conseguimos aqui quase temos aqui dificuldade, não é? Bom, eu agora dei 2 cliques e até vai aparecer aqui, vou apagar. Então, o que é que nós podemos fazer? Aqui, podemos então selecionar a nossa LBL pagar, ok? E tinha mais uma propriedade que inicialmente, quando o programa for ser feito o event load, vai ficar visível a false, ok? Depois vamos então ainda colocar aqui um botão, e já estamos a entrar na fase final então do nosso design, na fase do design, o novo botão, que vai ter o nome btn sair, font size vai ter o valor 9, estava bem, o flat o standard, o bold a false, está ok, e o texto, propriedade text, então temos que colocar o sair, o alinhamento ao centro e agora o tamanho deste botão. E aqui vamos voltar então a colocar 120 com uma altura de 42, ok? Portanto, podemos alinhar até por estes. Ok. Portanto, em termos de programação, em termos de design, era isto que era pedido. Vamos então agora entrar na parte da programação. Aqui na parte da programação, a primeira questão que nós vamos tentar resolver e coordenar será sempre, eu vou executar agora o programa, portanto, o que nós vamos querer é, sempre que eu seleciono um tipo de flor, que aqui na Picture Box apareça a flor correspondente ao que eu acabei de selecionar, certo? Portanto, vai ser, no fundo, aqui não é possível vir para baixo, é de 1 em 1, ok? Portanto, aquilo que era possível já programar já está feito. Ora bem, então, como é que nós vamos resolver esta situação? Esta situação podia ser resolvida essencialmente de duas formas. Ou eu ia analisar cada vez que estivesse aqui, selecionado o RDO1, por exemplo, true, ok? Ou tivesse dado aqui o event click, ou o check it, change it, e automaticamente eu fazia com que esta picture box ganhasse outra imagem diferente. Ou fazia isso individualmente, ou também podemos tentar fazer então de uma só vez. Como é que vamos fazer isso? Bom, há aqui dois eventos que também podem ser considerados, que é o evento check it, change it, mas também o evento click. Portanto, ou um ou outro, nesta situação, resolvem perfeitamente o problema. Eu vou dar aqui 2 cliques. Então, se calhar até vamos fazer de outra forma. Vamos antes aqui, à parte. Eu vou selecionar só o RDO1 e vou escolher o evento checked change. Portanto, quer dizer que na realidade houve uma alteração, ou sempre que existe esta alteração neste RDO, quer dizer que eu posso então programar qualquer coisa. O que é que eu vou aqui vou fazer? Vou fazer o seguinte, vou juntar vírgula e vou copiar, para ser mais fácil. Então vou fazer algo como isto, vírgula, e agora substitui aqui pelo 2 e substitui aqui pelo 3. Okay? Portanto, no fundo, aquilo que eu vou fazer é,
Sempre que haja uma alteração no 1, no 2 ou no 3, e só há estas três hipóteses, eu vou colocar um select, case true. Portanto, sempre que seja verdade que existe em qualquer um daqueles três RDOs ou radio buttons, houve aqui uma alteração num, noutro ou noutro, não interessa, um qualquer. Portanto, se isso é verdade, não é? Se isso é verdade, se vem o true, portanto, se isso é verdade, então o que é que eu vou fazer? Tenho que ir ver então qual foi agora o que foi selecionado. Portanto, se entra aqui dentro do select case, é porque certeza absoluta um daqueles três foi dado um clique ou foi alterado o seu estado. Então, se sim, então só tenho que fazer se case RDO1 ponto checked, se é este que é igual a true, ok? Portanto, se é este que é igual a true, então o que eu tenho que fazer é que o picture box 1 ponto a sua propriedade image vai ser igual a uma das imagens que eu tenho lá nos meus recursos. Portanto, my ponto resource ponto, e agora é só pôr o nome do fecheiro Gilberto, ok? E agora até vou copiar estas duas linhas e vou fazer colar e fazer colar. E agora vou alterar aqui, quando for o caso, seja o 2. Então, se foi o 2, o Picture Box 1 passa a ser então não Gerbera, mas passa a ser rosa. Se depois não é o 1 e o 2, é porque é o 3. Então, se for o 3, a imagem que eu quero que vá buscar será a orquídea. Ok? E, portanto, com este simples select case, acabo por poder programar qualquer alteração que exista, não neste, mas coloquei vírgula e nos outros dois. Portanto, qualquer alteração que exista nestes três botões vai ser analisado o quê? Qual deles, no fundo, não é que está a true. Ou seja, qual deles é que, no fundo, está ativado. É o 1. Se for o 1, então a Picture Box tem que mudar para esta imagem. Se por acaso é o 2, então tem que mudar o Picture Box, tem que mudar para esta imagem. Se por acaso é o 3, tem que ser para esta. Portanto, só isto, só esta situação aqui me permite explicar, de certa forma, esta estrutura seletiva, select case. E se nós executarmos o programa, vamos então ver que já vai ser possível, cada vez que se dê um clique em qualquer uma das hipóteses, já aparece a correspondente imagem. Okay? Mais uma vez, não esquecer que tudo isto aqui deriva, vou estar a utilizar tudo isto, deriva de, na Picture Box, na propriedade imagem, ok? Não esquecer que eu coloquei aqui nos recursos do projeto, ok? Coloquei estes três fecheiros, ok? É exatamente por isso que depois é possível aqui eu utilizar esta situação. Bom, então agora, a segunda situação que interessa realizar, no fundo, é o botão total apagar. No segundo, é aqui uma parte, portanto, importante do nosso trabalho. Portanto, eu vou dar dois cliques, automaticamente vai-me aparecer, se repararem aqui, o evento clique do botão BTN, desculpem, BTN pagar. Então agora aqui eu vou criar uma variável local, que lhe vou dar o nome pagar, as, e vou colocar do tipo single. Ok?
E a seguir, temos aqui 3 situações. Portanto, mais uma vez, o que está selecionado ou é o RDE1, ou é o 2, ou é o 3. Portanto, neste caso, vamos fazer então aqui uma estrutura seletiva, if RDO.RDO1 ponto checked. Eu posso pôr igual a true, mas não há necessidade, porque se for true, true é igual a true, ok? Portanto, esta propriedade checked também no fundo já tem ou true ou false. Portanto, se tiver true, portanto, basta-me pôr isto. É porque não vale a pena estar... Posso colocar, não vai dar erro, mas... Portanto, neste caso será pagar, vai ser igual a 1,5, a 1 ponto, peço desculpa, 1,5, asterisco vezes o número de flores. Ora, o número de flores do arranjo está no nude 1 ponto, a sua propriedade value. Ok? Neste caso, então, depois de fazer isto, eu ainda tenho 2 situações possíveis. Portanto, eu não posso pôr aqui um else e agora programo, porque eu aqui não só posso programar uma coisa, mas quero 2. Então tenho que voltar a colocar um if e tenho que colocar obrigatoriamente outra condição. SURDO2.checked, se é este que na realidade está true. Porque se for, então o pagar vai ser igual a 2 vezes o number updown 1, não é? Tem o nome nude1 ponto value. Se não, então é porque não é o 1, não é o 2, só pode ser o 3. Ora, se é o 3 que está ativo, o terceiro botão é das orquídeas. Então o pagar vai ser igual a 2.5 vezes o nude1 ponto value. Okay? Portanto, tenho o end if deste if, tenho o end if deste if e está tudo ok. Claro que agora eu preciso dizer que a label pagar, a sua propriedade text, vai ser igual a pagar concatenado com, neste caso, um texto, uma string, assim. Okay? E depois outro pormenor, que é quando o programa se iniciou a label, esta label estava escondida, portanto ainda vou ter que dizer que a sua propriedade agora visível vai ser igual a true. Ok? Portanto, se nós agora executarmos o nosso programa, rosas, 3, total 6. E portanto já temos também esta situação aqui resolvida. Okay? Se por acaso quiseres mudarmos aqui sem fazer uma nova venda, ora vamos pôr 6, total dá 9. Okay? Orquídeas, vamos pôr só 2, okay? E dá 4,5. E é capaz de haver um problema de arredondamento, porque não é suposto ser 4,5. Ok? Vamos depois ver essa situação. Vamos fechar agora. Ok? Vamos aqui ver o value. 2,5. 2,5. Vamos colocar 2,5. Vamos colocar string de pagar. Vamos executar. As orquídeas. 2. 4,5. Estranho. 2,5. Pois. Então tem aqui o mais. É multiplicar, como é óbvio, o número de flores por cada preço de cada flor. Pronto, ok. Está
está mais que explicado, não é? Portanto, a orquídea, se forem duas, está assim, como é óbvio. Estava o sinal aqui de mais, e tinha que ser multiplicar, como é natural. Ok? Situação resolvida, vamos então a programar então aqui o botão Nova Venda. Então, o que é que se pretendia com este botão Nova Venda? Nova Venda, pretendia-se então aqui três simples questões. Portanto, a LBL pagar, a sua propriedade visível volta a estar escondida. Portanto, temos que pôr a false. Depois, o NUD 1 ponto, a sua propriedade value, também queríamos que voltasse a 1. E o RDO 1 ponto checked igual a true, porque nós queremos que volte a ficar automaticamente selecionado a opção true desta situação aqui. Agora era só programar também aqui já agora o botão sair, application ponto exit, abrir e fechar, ok. Vamos então executar. Portanto, se eu colocar rosas, vamos colocar 3 rosas, 3, 2, 6, ok, está certo. Limpei, voltou a pôr em gerberas, voltou a pôr 1 e voltou a esconder, ok. Portanto, vamos por orquídeas, 3 orquídeas, dá 7,5, ok. Portanto, aquela multiplicação, como é óbvio, devia estar 7,5, ok. E vamos, ao fazer uma nova venda, escondeu, colocou a 1 e colocou ali ativo os gerberas. E o sair também já está programado. Portanto, peço desculpa deste pequeno lapso, mas realmente nem reparei que tinha colocado então aqui forma 1. Só fechar aqui a janela. Fechar a janela e agora com o botão do lado direito do rato vamos exibir o design e vamos exibir o código. Pronto, e realmente o problema tinha sido aqui este multiplicar. Claro, não fazia sentido absolutamente nenhum. Ok? Pronto, peço desculpa aqui por este pequeno lapso. Com este segundo exercício foi possível, de certa forma, não é? Nós trabalharmos aqui algumas questões novas. Foi os grupos, os containers, ok? Trabalharmos a parte dos radio buttons, ok? Foi possível fazer a coordenação aqui com a Picture Box, já tínhamos utilizado a Picture Box, mas não fazendo esta coordenação. E para isso, levou-nos também à possibilidade de explicar uma estrutura seletiva que é o case e, para a questão do pagamento, uma estrutura seletiva if, mas com ifs encadeados, permitindo então aqui programar 3 situações possíveis. Ok? Portanto, o resto são operações relativamente já mais normais. Ok? Bom, até ao próximo exercício. Bom trabalho!